Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar da minha história com a perfumaria. Quero contar um pouquinho para vocês o porquê eu virei uma pessoa perfumólatra, que amo perfumes, que tenho que me cuidar para não adquirir muitos perfumes, porque eu sou apaixonada por fragrâncias, né? Gente, sempre fui uma pessoa de sentir muitos cheiros, tenho uma memória olfativa muito aguçada. Desde criança eu lembro os cheirinhos que minha mãe usava, lembro os cheiros das cidades, cheiro de casa, tudo isso eu lembro e me remete a uma época. Então eu amo muito sentir esse cheirinho bom. Isso aí é uma coisa que é minha e não tem jeito, eu sou apaixonada. Olha só, gente, dos 13 aos 15 anos, eu praticamente não pude ter perfumes. Porque assim, minha família não tinha hábito de comprar perfumes e a gente, né, não tinha assim, uma condição financeira muito boa. Então, na época aí que eu tinha 12 anos, 13, 12, 14, aí de 2002 a 2004, eu sentia os cheiros nas pessoas, nas minhas amiguinhas de escola, nas mães das minhas amiguinhas de escola. Na época eu usava muito Sintonia, Crisca Jeans, na minha cidade, né? Lua, Sol de Natura, eram esses perfumes que eram famosinhos na época. Não tinha muito boticário na minha cidade, ainda não, que é uma cidade pequena, né? Então eu sentia esses perfumes, eu achava a coisa mais maravilhosa do mundo. Porém, eu não podia ter, na verdade, eu não tinha nem coragem de pedir minha mãe, eu ficava só com aquilo dentro de mim, uma vontade de ter e não tinha. Eu fui embora da minha cidade aos 15 anos para Belo Horizonte e já comecei a trabalhar nessa idade. E foi aí que, no meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi na Boticário comprar um perfume. E o primeiro perfume que eu comprei com meu dinheiro foi o Ops Salmão. Eu usei 2 frascos dele. Então aí, dos 15, 16, 17 anos por aí, eu usei 2 Ops Salmão, usei 2 Criscadinhas, que aí eu comprei na revista, usei Egeu tradicional aqui da latinha, branco com vermelho, redondinho, não sei se vocês lembram. Usei Florata Blue, eu devo ter usado os 2 frascos, eu gostava muito, eu sentia cheiro nas pessoas, eu perguntava. Aí, por exemplo, o Florata Blue foi numa moça que eu senti lá em BH, tem aquelas feiras shop, tinha uma moça no stand com cheiro e eu perguntei, só. E ela falou, o Florata Blue, eu fui lá e comprei. Depois eu conheci o Lily. Depois, quando eu já estava na faculdade, aos 20 anos, por aí, 20, 21 anos, eu tive meu primeiro importado, que foi o Classic X, X Collection, aquele que tem um X, que ele é igual ao Classic, mas ele vinha na latinha preta e tinha um X. Eu tive 2 daquele, um amigo o noivo da minha amiga que tinha comprado uma viagem para que ele foi para o exterior e trouxe, e outro eu comprei em algum site que eu não me lembro mais, e eu fiquei apaixonada com esse perfume, porém ele foi descontinuado. E aí, e esse foi o perfume que eu mais gostei na vida. E isso trouxe, assim, aquela necessidade de eu encontrar um novo cheiro, um outro perfume que me preenchesse, que me deixasse feliz tanto quanto aquele outro. Então, assim, conheci o Lily também, né, como eu disse, e foi um perfume que eu gostava muito, mas nenhum substituía. Quando eu dei por mim, já tinha sido descontinuado o Ops Salmão, o Crisca Jeans, o Sintonia, que o pessoal usava e eu não tive a oportunidade de comprar. O Egeu também já tinha sido descontinuado, só o Florata Blue que ficou. E isso, gente, eu senti um vazio imenso. Além disso tudo que eu falei aqui, quando eu era bem novinha, umas meninas que tinham uma condição melhor na minha escola usavam um perfume, eram 4 amigas que usavam o mesmo perfume e eu não tinha coragem de perguntar. E eu era louca por ele. Até hoje eu não sei qual que é. Até hoje eu tenho essa memória olfativa. Enfim, essa vontade de ter perfumes, esse gosto por perfumes, me faz ficar aguçada, querendo achar um perfume que seja tão bom quanto ou esse das meninas, que eu nunca soube qual que era, ou o Classic X, ou o Op Salmão, ou o Egeu tradicional, o Crisca Jeans, que hoje em dia
eu não sinto que é igual. Hoje em dia ele é muito atalcado. A nota de íris dele hoje me incomoda muito, coisa que antigamente não incomodava. Então, assim, gente, eu fico com essa nostalgia dessas coisas antigas, sabe? E isso me atrapalha porque eu fico, assim, na esperança de aparecer algum perfume que seja parecido com esses aí que eu tô falando. Então, é meio que eu iniciei uma busca, né? É tipo uma busca por uma coisa que existiu, ou uma coisa que sequer existe, que só existe na minha cabeça. Não sei se vocês entendem. Parece que eu fico tentando achar uma coisa que lembre perfumes antigos, uma fragrância perfeita. Gente, o Sol de Natura, aquele que era azul clarinho, eu via na penteadeira da mãe de uma amiga minha. E assim, e ela é uma mulher tão bonita, tão arrumada, ela é até hoje assim. É, essa mulher na minha cidade, ela é tão, sabe, tem uma classe. E na época eu ficava, gente, eu tenho que comprar esse perfume. Quando eu fui comprar, não existia mais, sabe? Então comecei a assistir vídeo de perfume, comecei a conhecer perfumes, mas assim, nenhum me atendia, todos faltava alguma coisa, nenhum tinha aquelas notas assim que só existia aqui na minha cabeça. Então, assim, eu ficava com vontade de ter muitos perfumes, acabei acumulando perfumes, mas ao mesmo tempo eu sentia agonia de ter aquele tanto de perfume, me dava um certo incômodo de ter muitos perfumes. Então, às vezes eu comprava, depois desapegava. Para mim também tem o problema com frascos que não combinam um com o outro. Hoje mesmo, os meus, eu voltei a colocá-los na caixa, porque o perfume que ficar com assim vários perfumes e um frasco não tem nada a ver com o outro, me incomoda os meus olhos. Agora eu coloquei tudo na caixinha, porque pelo menos fica quadrado e visivelmente me fica mais agradável. Então, assim, eu enjoo se eu usar o mesmo perfume várias vezes. Então, gente, eu adquiro e desapego. Só que hoje eu já sei qual que é meu gosto, apesar de que eu nunca vou achar aqueles perfumes antigos, eu não, sabe, já foi, então, assim, eu sei mais ou menos o meu gosto e eu não saio adquirindo mais qualquer coisa como eu já fiz antes. Mas até hoje eu não encontrei aquele cheiro que fala assim, nossa, é esse, sabe? Ainda não achei. Tenho uns que eu amo e que eu quero ter para sempre, mas para mim o perfume perfeito não existe. Hoje eu entendi, gente, que nada vai substituir esses outros. Eu acho que isso é, tipo, é uma questão de saudosismo, porque eu já tô, né, na idade de ser uma pessoa saudosista, acredita? Eu tenho 35 anos, mas eu já me vejo aquela pessoa que meio que pensa que as coisas do passado eram melhores e nunca terá as coisas do passado hoje em dia. Então, assim, eu tento segurar a onda nas compras, não fico comprando desenfreadamente. Eu sei que nenhum perfume vai preencher esse vazio que eu tenho. Eu já coloquei isso na cabeça. Nenhum perfume vai preencher, não. Isso é fato. A gente tem que aceitar isso aí. No meu caso, né, gente? Então, hoje eu adquiro muitos decantes para testar. Quando eu quero um perfume, eu vou lá. Quando eu quero muito, aí eu faço uma seleção, penso muito e vou lá e compro o decante. Porque aqui é difícil experimentar perfume, porque não tem loja. Então, eu tenho que comprar o decante daqueles que eu quero muito. E muitas vezes, gente, eu fico sabendo o perfume e eu faço aquela imagem daquele cheiro, a sinestesia, né? A imagem do cheiro. Mas eu faço aquela o que eu acho que aquele perfume é, quando eu vou experimentar, não tem nada a ver. Então, assim, tem que experimentar mesmo, não adianta não. Sabe, gente? Eu tenho poucos hoje, mas eu já tive muitos, já desapeguei de muitos, e eu vou fazer um vídeo aqui mostrando os perfumes que eu ainda tenho. Aí, como eu falei para vocês, eu tento controlar, né, os meus impulsos de comprar perfume, tento comprar mais o meu gosto e depois que eu experimento, se eu comprar um decante de 5 ml e eu usar ele todo, significa que provavelmente é um perfume que eu usarei de verdade. Eu tenho uma página aqui no Fragrante que eu vou deixar para vocês aqui no link, se alguém tiver curiosidade. Lá tem os perfumes que eu já tive e esses perfumes que eu já tive é coisa de 3 anos para cá. 3, 4 anos para cá. São poucos lá que são os antigos, que são os que eu citei, que é o Classic,
o Classic X, o Crisca, o Florata Blue e o Lily. Esses são os antigos. Agora, tirando esses, todos é de 5, 4, 3 anos para cá. Então, vocês veem a quantidade do que eu já tive, os que eu quero ter, os que eu tenho curiosidade, quero experimentar, né? Então, lá tem essa curiosidade aí para quem quiser. Eu gosto de trocar muita ideia sobre perfumes, gosto de conversar. Às vezes eu não tenho todos, mas eu tenho muita ideia de como que eles são, já experimentei muitos. Eu tenho ali também uma coleção de decantes, que depois eu vou mostrar em vídeo. E é isso, gente. Eu gosto de falar sobre perfumaria, é uma coisa que eu adoro. Por isso que eu fiz esse canal, é uma realização de um sonho, falar sobre perfumaria por autocuidado e por reflexões da vida. É uma realização, a realização de um sonho na minha vida, esse canal aqui. Gente, dá um like para me ajudar. Comentem aí o que vocês acham de tudo que eu falei, se vocês compartilham dessa história aí com a perfumaria. Eu vou ficar muito feliz em trocar essas figurinhas, tá bom? Até mais, fiquem com Deus.